Saúde a igreja com a gloriosa paz do Senhor. Amém? Vamos orar pelo servo do Senhor nesta noite. Senhor, nós te pedimos oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Senhor Jesus Cristo, Deus, nesta noite, Pai, a tua igreja, meu Pai, está reunida, meu Deus, nesta noite, a cultuar o Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, o Deus, meu Pai, que nos chamaste, meu Pai, o Deus, seu Deus, que nos compraste, Pai, com alto preço, e nos colocaste, Senhor Deus, na posição, Senhor Deus, de adorador, Senhor. E nós nesta noite, Pai, estamos aqui para te adorar, para cultuar o Senhor, para exaltar, para glorificar o teu nome, Pai, que é digno de toda honra e de toda glória. Meu Senhor, nesta noite, Pai, nós já louvamos o Senhor, nós já cultuamos o Senhor através das nossas adorações, Senhor, a Ti. Mas também, Senhor Deus, nós queremos, meu Pai, nesta noite, meu Pai, ouvir a Tua voz, Senhor Deus. Como é de costume, meu Pai, o teu povo, Senhor Deus, que te busca, Pai, o teu povo que te adora, meu Senhor, ele tem sede, Senhor Deus, de ouvir, Senhor, a tua voz, Senhor Deus, de ouvir, meu Deus, o Senhor, meu Pai, falar, de ouvir, meu Pai, o teu filho, Senhor, pronunciar, meu Pai, aquilo, meu Pai, que o Senhor sussurra, meu Pai, a audição dele, Pai. Senhor, nesta noite, prepara os nossos corações, Senhor, para que nós possamos receber, meu Pai, aquilo que o Senhor deu ao teu filho, Pai, e que nesta noite, meu Deus, será usado pelo Senhor para transmitir para nós, meu Pai, porque assim, meu Deus, diz a tua palavra, que a boca fala, meu Pai, daquilo que o coração está cheio, Pai, e o teu filho buscou, Senhor, para transmitir, meu Pai, nesta noite, Pai. Meu Senhor, fala com a tua igreja, Pai. Meu Senhor, me coloco na brecha, Pai, para ouvir, meu Pai, a tua voz nesta noite, Pai. Oh, Senhor, muito obrigado, Senhor. Pai querido, é assim, Senhor, que eu te oro, é assim que eu já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Meus irmãos, eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. É bom estar aqui. É muito bom estar aqui, podendo engrandecer e glorificar o nome do Senhor Jesus mais uma vez. Amém? Aleluia. Nossa gratidão ao Senhor por essa oportunidade tão especial que Ele preparou para os nossos corações, para nós ouvirmos a sua palavra e engrandecer o seu nome, porque nós estamos na casa do nosso Pai. Viu? Você tem convicção do que é isso? Você está na casa do seu Pai. Na casa do seu Pai tem descanso para a tua alma, meu irmão. Na casa do seu Pai tem alimento para a sua vida. Deus não vai deixar você sair daqui com fome, só se você não quiser se alimentar. Mas se você quiser comer do maná que vai vir para nos alimentar nessa noite, Deus tem um banquete para as nossas vidas. Amém? Aleluia. Abra sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo de número 5, em nome de Jesus. Livro de Daniel, capítulo de número 5. Glória a Deus. Deus abençoe o diácono João Neto, que nos convidou para estarmos ministrando aqui nessa noite. Seu vice, líder, o diácono Antônio Carlos, que o Senhor possa abençoar de uma forma muito especial. Também para a glória do nome do Senhor, nosso pastor Alonso, que nos confia também estar aqui pregando a palavra de Deus. Que o Senhor possa abençoar o povo do Senhor nesta congregação. Daniel, capítulo de número 5, a partir do primeiro versículo, para a glória de Deus. Aleluia, aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Daniel, capítulo de número 5, versículo de número 1 em diante. Amém? Estou vendo que todos encontraram. Vamos ler em nome de Jesus. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus senhores,
e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Beltsazar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata, que Nabucodonosor seu pai tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei, os seus príncipes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram vasos de ouro, que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus príncipes, as suas mulheres e concubinas. Beberam vinho, deram louvores aos deuses, de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam defronte do castiçal, na caiadura da parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Mudou-se então o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. Vamos para o versículo 12. Versículo 12. Porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente, e conhecimento e entendimento, interpretando sonhos, explicando enigmas e resolvendo dúvidas, a qual o rei pôs o nome de Beltsazar. Chame-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei dizendo a Daniel: és tu, Daniel, um dos filhos dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Sente em nome do Senhor Jesus para a glória. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. O Senhor, Ele tem algo para as nossas vidas nessa noite, e disso eu tenho uma total convicção. Para isso nós precisamos nos sentar no banquete que Ele preparou para as nossas vidas nessa noite, nos alimentarmos, sem medo de nos alimentarmos, porque o que Deus tem para as nossas vidas é algo extraordinário, eu creio nisso. O Senhor, como eu disse, é um Pai que é responsável, e Ele tem alimento para as nossas vidas. Ele quer nos alimentar da sua palavra. Eu queria que nessa noite você imaginasse uma grande festa que estava sendo realizada, que estava sendo organizada naquele cenário. O rei Beltsazar, ele prepara uma grande festa. Ele prepara uma festa, e não é uma festa para todo o povo. Era uma festa, eu poderia dizer que para a elite da Babilônia. Era uma festa particular. Não era uma festa para todo o povo. Era uma festa para alguns homens, para alguns mais próximos, para alguns que eram mais íntimos. E ele convida 1000 homens, para que aqueles 1000 homens aparecessem com as suas mulheres. E se não bastasse levar apenas as mulheres, eles ainda levam as concubinas. Se nós dessemos um nome para essa festa, se nós fôssemos resumir essa festa que aquele homem organizou, e se nós dessemos um nome para aquela festa, o nome seria uma festa totalmente depravada. Uma festa totalmente contrária à vontade do Senhor Jesus, à vontade do Deus Todo-Poderoso, Deus de Israel. Aquele homem sendo usado pelo diabo, sendo usado pelo inimigo, ele promove uma festa, e não era qualquer festa, era uma grande festa, festa com banquete, festa com toda a estrutura. Talvez aquela festa foi realizada em um local à parte da Babilônia, em um auditório da Babilônia, para as pessoas mais próximas, para os amigos
próximos. Até aí, irmãos, tudo bem teoricamente, porque nós não podemos esperar de alguém que não tem um compromisso com Deus. Ele não pode esperar algo bom, né? É ou não é? Se a pessoa, se uma fonte de água, ela é salgada, a gente não pode beber ela pensando que vai ser doce. Você beberia? Você sabe que é salgada, mas não vou beber aqui só para testar. A gente faz isso, né? A gente sabe que é errado, a gente sabe que aquele caminho não é o caminho que é para a gente trilhar. A gente diz: deixa eu testar, Senhor, deixa eu ir. Aí o Senhor permite, e às vezes a gente volta totalmente arrependido, pedindo misericórdia ao Senhor. Mas nós não poderíamos esperar outra coisa de um homem totalmente depravado. Enquanto seu pai estava guerreando contra os medos e os persas, que era Nabonido, estava guerreando, aquele homem estava fazendo um banquete, preparando para os amigos mais íntimos. E o pior, se não bastasse estar tendo um ambiente de prostituição, um ambiente totalmente depravado, onde era disponibilizado o melhor vinho, a melhor estrutura para ele provar o seu poder, a sua grandeza, a sua glória, para ele dizer que ele era o tal. Irmãos, tem pessoas que elas não podem ter o poder nas mãos. Tem pessoas que elas não podem nem chegar ao poder. Por quê? Porque o poder corrompe? Não, o poder não corrompe. O poder revela uma pessoa corrompida. O poder não corrompe, mas ele revela que já estava corrompido há muito tempo. E era o caso daquele homem. Aquele homem estava totalmente depravado, corrompido, e ele sabia o que tinha acontecido com seu avô Nabucodonosor. Porque quando a palavra de Deus diz que ele era filho, na verdade, se a gente for analisar bem o cenário e o contexto, ele era neto de Nabucodonosor. Se nós formos adentrarmos a fundo aqui, e ele sabia o que tinha acontecido com o seu parente, e mesmo assim ele decidiu afrontar aquele que a gente não pode afrontar. Ele decidiu afrontar aquele que nós não podemos afrontar. Alguém pode dizer assim: não, mas o ímpio, ele não entende. O ímpio, ele não compreende. E às vezes ele afronta na desobediência. E às vezes porque ele é leigo. Mas quando você viu a ira de Deus que aconteceu com seu parente, com a sua parentela, e você desobedece, o juízo de Deus vem sobre aqueles que desobedecem. O juízo de Deus vem, seja ele ímpio ou não. Quando Deus decreta juízo, ele vem com juízo. Quando o homem se acha tal, quando o poder, ele se acha a grande autoridade, e o Senhor decidir vir com juízo, ele vem e ninguém impede, porque operando ele, eu nunca vi alguém para tentar impedir quando o Senhor decide operar. A palavra do Senhor nos diz que aquele homem estava totalmente depravado, juntamente com seus amigos. E as escrituras sagradas nos diz que, para completar, Jesus, ele ainda diz assim: está faltando alguma coisa aqui. Manda trazer aqueles utensílios lá de Judá, lá de Israel, na época que Nabucodonosor teve a oportunidade de adentrar e levar aqueles utensílios do templo. Para quê? Nós vamos beber vinho com eles. Nós vamos nos deleitar nos nossos próprios prazeres com esses utensílios. E nós vamos adorar aqui os deuses de ouro, os deuses de prata,
os deuses de bronze, os deuses de madeira. Nós vamos usar esses utensílios. A realidade, meus irmãos, é que o santo, ele não se une com o profano. A realidade, meus irmãos, é que quem zomba do nome de Deus vai pagar um preço alto. Quem zomba, quem ridiculariza da igreja, da noiva do Cordeiro, do povo de Israel, Deus tem juízo se esse povo não se arrepender. Deus tem juízo para esse povo que ridiculariza a fé cristã, que quer cercear a nossa liberdade de princípios e valores que nós não negociamos. Pode vir o que vier, nós não negociamos. Aquele homem, ele estava na postura de autoridade daquela nação, daquele povo. E a ira de Deus veio sobre a vida dele. Porque Deus não se importa se você é um advogado, se você é um juiz, se você é um presidente, seja lá o que for. Cuidado, não afronte o Deus de Israel. Não afronte o Deus de Israel. Se você não se arrepender, Deus irá com justiça, porque Ele é fiel, Ele é grande, Ele é o Todo-Poderoso. Ele está sentado em um alto e sublime trono. O mundo pode estar em guerra, mas o trono não está vazio. O trono não está vazio. O trono nos céus ainda tem um dono, e Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel. Ele é grande, Ele é santo, Ele é incomparável, Ele é justo. Aquele homem coordenou toda uma festa. Quanto não foi gasto ali? Quanto não foi investido ali? Aí sabe o que é que Deus fez? Deus disse, não está nas escrituras, não está na palavra, mas eu acredito que, peraí, vou acabar com a farra de Satanás. Eu vou acabar com essa farra. Por quê? Porque Ele é Deus. Não é que Deus se viu surpreendido. Olha aí, estão fazendo. Deus já sabia. Ele é soberano. Ele está no controle. Tudo que vai acontecer Ele já sabe. Tudo que aconteceu Ele já sabe. Todas as coisas Ele já sabe de tudo. Ele é soberano, e Ele por meio da sua grandeza, da sua glória e da sua justiça, Ele decidiu o que era festa ser transformado em luto, em desespero, com sinal de justiça. Porque no dia que o Senhor quiser, da mesma forma que Ele transforma pranto em brados de alegria, Ele também pode transformar aquela alegria passageira que o inimigo está cirandando em brados de luto. Porque Ele faz do jeito que quer, na hora que quer e como Ele quer, e nós não impedimos o agir dEle. Nós não impedimos o agir dEle. Agora imagine a festa acontecendo, todo mundo feliz, e do nada parece filme de terror, mas era pior do que filme de terror. Que quando Deus quer trazer justiça, meu irmão, é só ficção. O meu Deus, Ele vem quando Ele decreta justiça, porque do jeito que Ele é amor por completo, mas Ele também é justiça por completo. Não é meio justiça, Ele é totalmente justiça. Ele é a justiça. E quando Ele vem com justiça, quem estava feliz da vida, se vangloriando, se engrandecendo, aquele homem com certeza naquele dia, ele
recebeu muitos tapias nas costas. Ele disse: rapaz, tu é o cara mesmo. Tu está conseguindo aí bancar essa festa maravilhosa. Tu está conseguindo fazer tudo isso. E o Senhor dizendo: eu vou acabar com essa farra. E eu vou vir com justiça sobre a vida desse homem. Glória a Deus. Porque não há outro como nós. Você pensa que nós somos grandes? Nós não somos grandes. Grande é Ele, o Todo-Poderoso é Ele. E aquele homem estava ali. Quando ele mesmo espera, os dedos começam a escrever na parede. Eu acredito que estava próximo dele, porque ele viu logo. E Deus escreveu, foi para ele ver mesmo. Para ele ver de cara. Ele ser o primeiro a ver. Para ele entender que ele tinha uma responsabilidade sobre aquele reino, mesmo sendo um reino profano, mas ele já sabia, ele não poderia cometer os erros que os seus antepassados tinham cometido, e ele sabia que o Senhor poderia vir com justiça contra ele. Uma coisa eu quero passar para a igreja: vamos aprender com os erros. Nós temos que aprender. Se nós aprendemos com os nossos erros, amém, mas se nós pudermos aprender com o erro dos outros, é melhor. Porque a gente não, aquele fulano, o irmão, foi por ali e não deu certo. Por que foi por ali? A gente se acha o tal e diz: não, comigo vai dar certo. E não dá. O pastor dá um direcionamento, traz uma conscientização de princípios e valores, por ele conhecer a palavra, conhecer o Evangelho, conhecer as Escrituras, saber tudo que está sendo orquestrado contra a igreja do Senhor, e nós não darmos ouvidos, nem muito menos colocarmos em prática, mas nós estamos pedindo para que o Senhor venha com juízo sobre as nossas vidas. Porque aquele homem tinha como ter aprendido. O Senhor, aquele homem, ele não era uma criança, mas eu acredito que aquele homem, ele tinha muitas atitudes de um homem maduro. Que enquanto o pai dele estava na guerra, Nabonide estava na guerra contra os medos e os persas, ele estava preparando um banquete para se vangloriar, para se achar o tal. Um homem estava preparando um banquete, em vez de estar na retaguarda se preparando, está ali. Não! O Senhor nos chama para nós sermos maduros na fé, meu irmão. Tem homens de Deus batalhando, lutando, clamando pela igreja, proclamando o Evangelho pela igreja, e nós estamos levando como se fosse uma brincadeira. Vamos nos colocar na fronteira ali para nós avançarmos. Vamos dar suporte à nossa liderança. Vamos dar suporte aos homens que o Senhor levantou nessa terra para nos guiar, meus irmãos. O Senhor nos chama para essa responsabilidade. O Senhor nos chama para essa responsabilidade. E aquele homem, ele se depara com as mãos sendo escrevendo, trazendo palavra de juízo para a vida daquele homem. Trazendo palavra de juízo para a vida daquele homem. Agora tu imagina. Eu quero que você imagine comigo. Imagina você. Você está numa festa feliz da vida. Não sei se você não foi para algum lugar. E você estava com tanta expectativa de estar naquele local. E acontece alguma coisa com você. Você passa mal. Aí você diz: não precisa ir para casa. Mas você estava com tanta expectativa. Eu estava querendo tanto. Já aconteceu isso com alguém? Comigo já aconteceu. Eu acredito que com alguém já deve ter acontecido. Mas acontece algo que você não esperava. Porque você é ser humano e eu também sou. Nós não somos Deus. Soberano é Ele. Ele sabe todas as coisas. Nós não sabemos. E aí você diz: poxa vida, acabou meu dia. Eu me preparei, eu comprei uma roupa para ir para aquele local. E naquele último momento aconteceu alguma coisa. Ou então você até chega no local e você fica triste. Agora imagina, meu irmão, o próprio Deus escrevendo palavras de juízo contra a vida daquele homem. A Bíblia diz que aquele homem, ele começa ele começa a passar mal. A palavra do Senhor nos diz que
que aquele homem, ele começa a se sentir mal, as suas pernas começam a tremer, ele começa a ficar nervoso. Por quê? Porque o Senhor veio com justiça sobre a vida daquele homem, para ele provar que grande não somos nós, grande não é o homem, grande é o Senhor dos exércitos. O que era um homem grande por algumas horas se transformou em luto, em tristeza, em agonia. Sabe o que é isso? O nosso Deus é grande, o nosso Deus é santo, o nosso Deus é soberano, o nosso Deus reina. Sabe esse Deus aqui, meu irmão? Ele é o nosso Deus. Sabe esse Deus aqui? Ele é o nosso Deus. O Deus que guerreia por nós, o Deus que batalha por nós, o Deus que sabe que as portas do inferno não prevalecem contra a sua igreja. O Deus que sabe, que conhece a nossa vida e que está no controle de todas as coisas. Que privilégio! Você tem um Deus grande, você tem um Deus soberano. Ele não é de madeira, ele não é de prata, ele não é de bronze. Ele é o Deus todo-poderoso que fez a madeira, que fez a prata, que fez o ouro e que fez o bronze. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Ele veio com juízo para com aquele homem. E aquele homem fica totalmente aterrorizado. Ele fica tão aterrorizado, meus irmãos, que ele manda logo chamar os astrólogos, os adivinhos, para discernir aquele negócio. Porque ele não estava entendendo nada. E nem o povo que estava com ele estava entendendo. E aí os astrólogos vão, nós sabemos como foi. E eles não conseguem discernir. E ele até oferece uma recompensa. Mas eles não conseguiram discernir. O que estava ruim se torna ainda pior. Tem aqueles dias que as pessoas dizem, não, hoje não pode piorar, e piora. E quando Deus quer que piore, piora mesmo. Quando Deus quer que piore, piora e pronto. E ninguém é louco de dizer, por que, Senhor? Ou tentar peitar o Senhor, né? Como a gente diz aqui. Tentar colocar Deus na parede. Que conversa, rapaz? Ele escreve na parede, a gente não coloca ele na parede. Oh, Jesus lindo. E a palavra do Senhor nos diz, meus irmãos, a palavra do Senhor nos diz que aquele homem, ele fica tão perturbado que ele começa a gritar. A palavra do Senhor nos diz que aquele homem começa a bradar, de tão nervoso, de tão perturbado que ele está. Aquele homem, ele entra numa situação de uma total depressão ali, instantânea. Algo instantâneo, terrível, tão terrível, que a rainha ouve, e ela não estava na festa, ela ouve lá do outro lado. Ela ouve e ela vai até o encontro dele. Ela não estava na festa, ela ouviu em outro local do reino, de tão alto que aquele homem estava gritando, juntamente com aquele povo que estava perturbado. O que era alegria se transformou em pranto. O que era alegria, aquela alegria passageira, aquela alegria para alimentar a alma depravada do ser humano, se transformou em pranto. Se transformou em pranto, ou seja. Aleluia. O Senhor veio com justiça e aquela mulher ouve. E quando ela ouve que ele está em prantos, ela chega para ele e diz assim: há um no teu reino, no qual há o Espírito dos deuses santos. Não eram os deuses santos, não, é um Deus santo. Não é no plural, não, é no singular mesmo, é um Deus santo. Há um no teu reino.
nos dias de teu pai se achou nele luz, inteligência, sabedoria como a dos deuses. Não é no plural não, meu irmão. Para nós que entendemos da palavra de Deus, nós sabemos que essa sabedoria, ela procede de um. E Salomão diz de onde ela procede. Ela procede do Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel. Aleluia! Quem era esse homem? Quem era esse homem? Era um varão. Era um varão. Não era mais um varão jovem quando entrou ali naquele lugar. Há quem diga que naquela época, quando aconteceu essa situação, ele já tinha ali seus... Tem alguém aqui com 80 anos? Não? Então nós estamos novos. Porque aquele homem tinha 80 anos, uma média de 80 anos. Mandaram chamar ele. Traga ele, que esse homem aqui ele tem sabedoria, ele sabe discernir sonhos. Quem era ele? Daniel, um varão. Ele estava ali na Babilônia, ele não era babilônico, mas Deus tinha colocado ele lá. Nós não vamos sair do Brasil, vamos continuar aqui. Deus quer nos usar nessa nação. O Senhor quer nos usar nessa nação. O Senhor quer nos usar aqui nessa nação. Deus usa Daniel e ele não era mais um jovem, ele já era um senhor, numa média de 80 anos, mas o Senhor continuava usando ele. Eu quero dizer para os varões aqui nessa noite, para as varões também, que o Senhor quer continuar nos usando. Não arredemos o pé, vamos continuar. A igreja não para, a igreja progride, a igreja avança, a igreja prospera, porque ela não depende de nada nessa terra, ela depende único e exclusivamente do céu. Oh, aleluia! Deus usa aquele homem, e eu acho incrível que quando chamam ele e ele se apresenta lá no versículo 13, então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei dizendo: Daniel, és tu aquele Daniel dos filhos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? És tu? Ele não era mais aquele jovem, ele não era mais aquele garoto. Com certeza a sua pele já não era mais a mesma, a sua mente natural não era mais há 80 anos, a sua estrutura física já não era mais a mesma. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês: o Espírito que estava nele era o mesmo Espírito que estava com ele quando ele chegou naquele lugar. Era o mesmo Espírito, onde as Escrituras nos diz que ele estará conosco, ele estará conosco até a consumação dos séculos. Com Daniel, ele continua nas nossas vidas, ele continua no nosso ser. E aquele homem, aquele varão, ele traz aquela palavra de juízo para aquele homem, informando para ele
sendo direto ao ponto. Ele nem quis o que ofereceram para ele, porque ele diz: eu não quero isso, eu não quero me corromper, isso aí é coisa corrompida e eu não quero. E ele disse tudo que aquele homem precisava ouvir, porque ele não tinha compromisso, irmãos. O compromisso dele não era com aquele homem, o compromisso dele era com Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso. E eu quero encorajar os irmãos aqui, os varões, os servos de Deus, os pregadores. Não se preocupem se alguma pessoa vai falar isso ou aquilo porque não concorda. Seu compromisso é com a palavra. Se você tem princípio e valor, não negocie. É inegociável. É inegociável. Assim como Daniel sabia que era inegociável, nós também temos que saber que os nossos princípios nós não negociamos. Nós não negociamos. Pode vir quem vier, nossos princípios eles continuarão sendo defendidos com toda a firmeza, com toda a alegria, com todo o prazer do nosso coração, porque o Espírito que está conosco, aleluia, é maior do que o que está no mundo. Amém. Não negocie, meu irmão. Igreja do Senhor, não negocie. Não negocie. O Senhor nos conclama para nós não negociarmos aquilo que nós temos de tão precioso e valioso, que foi instituído desde a criação do mundo. Aquele homem, ele traz juízo para a vida de Belsazar. Ele diz que o tempo dele, o teu tempo se findou, foi contado os teus dias, e ele acaba. Acabou os teus dias na terra. Que dureza, né? Mas ele não tinha compromisso com aquilo, ele tinha compromisso com a verdade. E com a verdade nós temos que ter esse compromisso sempre. Teus dias se findaram nessa terra. Tu fostes pesado na balança, e não foi encontrado com o que era necessário, foi encontrado com falta. E o teu reino, o reino de teu pai, ele será ocupado por outro reino. Quero recativar. Ele foi direto ao ponto, ele não inventou, ele simplesmente falou tudo aquilo que estava sendo escrito ali na parede, e ele traduziu para que aquele homem entendesse que supremo não é ele, supremo é o Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra. Que grande não é ele, grande é o Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra. Grande é o Senhor que fez os céus e a terra. E a palavra de Deus diz que operando ele, ninguém impede quando ele decide operar. Ele é grande, ele é santo, ele é justo. E quando nós tivermos vida, nós vamos proclamar isso. Porque o nosso compromisso não é com os homens. O nosso compromisso é com Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra. E eu me sinto muito feliz. Eu vou encerrar com isso, em fazer parte de uma igreja, em fazer parte de um povo e de ter lideranças que não omitem o que está escrito na palavra. E nós vamos orar pelas nossas lideranças, mas não. Vamos continuar orando. Se a gente orar antes, a gente vai orar mais. Porque eles estão na linha de frente, meu irmão, sendo apedrejado, enfim, sendo caluniado. Nós temos que continuar pelas nossas lideranças para que o Senhor continue abençoando. Mas eu quero dizer, às vezes a gente se diz assim, eu estou me sentindo cansado, né? Será que o Daniel também com 80 anos não se sentia às vezes cansado? Ou você acha que ele tinha um poder sobrenatural que ele não cansava? Claro que ele cansava. Mesmo com toda a graça e excelência que o Senhor deu a ele em revelações profundas, mas ele era ser humano também, ele se cansava. Numa média de 80 anos. Mas o Senhor disse para ele assim: eu vou lhe usar nesses seus 80 anos aí. Então, meu irmão,
Senhor vai continuar usando os seus. Mesmo que o cansaço já tenha batido na porta, mesmo que aquele, não diria ânimo, mas aquele vigor não seja mais o mesmo, porque a idade vai avançando, mas o Senhor vai continuar usando, porque é do agrado dele, da vontade dele, e quando ele decide, ninguém impede o agir dele. E mesmo que não seja aquilo que nós queremos ouvir, mas ele continua usando, porque não é do jeito dele. A vontade dele não é a nossa, o querer dele não é o nosso, mas a vontade dele eu sei que é boa, perfeita e agradável, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a igreja do Senhor Jesus. Amém, graças a Deus.